eu fiz isso para realmente conseguir crescer e conseguir evoluir. Então, às vezes, a decisão que mais te dá medo é a decisão que você precisa tomar para você alcançar os lugares que você nunca alcançou. Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda ao Ponta Solta Podcast, o primeiro e único podcast a abrir a verdade nua e crua por trás dos bastidores do digital. Aqui o nosso grande objetivo é te mostrar o que muitas vezes a gente não compartilha em uma simples sequência nos stories, o que a gente não abre no feed e que você possa se identificar com a história de muitas empreendedoras hoje que possuem um grande sucesso, uma grande relevância, uma grande autoridade no digital e que você muitas vezes acompanha e você se compara e você pensa como é que elas dão conta de tudo, como é que elas possuem essa vida perfeita, e a gente veio para desmistificar isso e mostrar o outro lado, que também existe, com medos, inseguranças, erros, acertos e o que mais você puder imaginar. Esse podcast vai ao ar toda terça-feira ao meio-dia, tanto no Spotify quanto no YouTube. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de clicar aqui abaixo no botão de curtir, de se inscrever, de comentar e de compartilhar também com outra amiga. Agora, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar aqui o podcast para que a gente continue a subir cada vez mais no ranking e quem sabe alcançar o tão sonhado Top 1 de podcasts de negócios do Brasil. E esse podcast é em parceria com a Rubla, o seu parceiro de negócios, tanto no digital quanto o que você quiser do mundo de infoprodutos, cursos, mentorias e tudo mais. E hoje nós temos assim, uma convidada, senhoras e senhores. Vocês vão amar muito esse podcast, vocês vão amar muito esse episódio. E a gente vai falar bastante sobre a área da beleza, o mercado da beleza e como você pode se consolidar e crescer cada vez mais nessa área. Aos 22 anos, ela é mentora, palestrante internacional, CEO das clínicas Bitet Beauty, em São Paulo. E hoje já são mais de 16 mil alunas por todo o mundo. Então recebam com muito carinho Emily Bitet. Seja bem-vinda. Eu pronunciei certo seu sobrenome? Isso mesmo. Tá certo? Ainda bem. Hello, pessoal, tudo bem? Que felicidade estar aqui, uma grande honra, te acompanho há muito tempo. Quando eu vi que você estava lançando o podcast, até falei pro Zé, meu esposo, falei, nossa, a Maia vai arrasar agora, vai crescer cada dia mais ainda, né? Por conta do networking que o podcast ele acaba proporcionando. E é uma honra para mim estar aqui sentada com você. E hoje eu acredito que eu vou falar sobre bastante coisas que eu não libero no Instagram, sobre os bastidores reais do meu negócio. Porque eu compartilho muito da minha vida como empreendedora da beleza. Mas tem também a Bitet empreendedora do por trás, que faz muitas outras coisas. Então vai ser bem bacana. Que massa. E começa falando um pouco de qual foi a maior ponta solta do começo do seu negócio. Assim, que hoje você olha e fala, caramba, se eu tivesse ajustado isso aqui antes, se eu tivesse feito diferente. Porque tem muita empreendedora que nos acompanha aqui que está nesse momento de começo, algumas até em transição de carreira, de indo para o digital. Então, no seu começo, qual foi a maior ponta solta que você cometeu? Foi a falta de posicionamento. Eu venho de uma família muito humilde mesmo. E eu não tinha noção de como me posicionar no Instagram, não tinha noção do que fazer para conseguir crescer de verdade. Então, eu cobrava muito baixo, eu não valorizava a minha imagem, a imagem que eu passava para as minhas clientes. Eu não valorizava o meu trabalho, não sabia como apresentar. E isso impediu o meu crescimento por muito tempo. Além disso, também, eu acho que uma das maiores pontas soltas para mim foi não ter a certeza de que eu realmente poderia viver da área da beleza, viver principalmente do empreendedorismo. Eu já cheguei a ouvir de pessoas próximas a mim que eu tinha que procurar algum trampolim, sabe? Alguma profissão e fazer alguma faculdade ou algo do tipo para eu conseguir lá na frente, no futuro, empreender e que eu jamais conseguiria ter sucesso assim logo de cara. E eu acredito que essa frase em si que eu ouvi foi a minha maior motivação para fazer dar certo e realmente crescer o meu negócio. Eu cresci do zero, organicamente, praticamente, né? Desde o início. E para mim é uma grande honra hoje poder inspirar outras empreendedoras que também têm essa insegurança de não saber ao certo se vão conseguir viver ou não do próprio negócio, sabe?
E sabe que eu percebo, assim, que tem muitas empreendedoras da área da beleza que elas sofrem um julgamento mesmo. Do tipo, você faz sobrancelha. Nossa, mas você não vai conseguir crescer na vida com isso. Eu faço unha. Nossa, mas é uma manicure. As pessoas, elas tratam com muito desdém a profissão, sendo que é um serviço, uma profissão que todo mundo precisa. Toda mulher usa. Eu sou assim, viciada, né? Sim. A minha manicure, meu Deus do céu, eu falo, ela é um anjo da terra. Eu não consigo viver sem ela. A mesma coisa sobrancelha. É uma pessoa. Mas eu uma acho profissional que você ótimo, tem que viu? confiar. As pessoas acharem isso, porque as pessoas acham que as profissionais não faturam. E eu tenho alunas, assim, que por mês faturam mais de 50, 60, 70 Uau. mil reais. E é surreal. E as pessoas olham de fora e falam: meu Deus, será que é realmente possível? Eu acho ótimo isso que as pessoas acham, porque a gente tem essa liberdade de provar o quanto o nosso mercado é grande, o quanto nós temos potencial. E eu falo que as minhas probabilidades de sucesso, né? Pela cidade que eu vim, uma cidade muito pequena, de 30 mil habitantes. Do bairro que eu vim, que era um bairro muito humilde. Um bairro que era até considerado perigoso, né? Muitas clientes ficavam até com receio de ir até mim quando eu comecei a fazer os atendimentos dentro de casa mesmo. E eu falo que nada cooperou para o meu sucesso, mas de toda forma eu fui lá e realmente fiz acontecer. Fez até dar certo, né? Sim, exatamente. E isso que você falou também de posicionamento, eu vejo que é um erro da 99% de quem empreende no digital ou tá começando a empreender agora, seja com serviço, seja com infoprodutos. Eu gravei um Reels recentemente, foi ontem até que eu gravei e postei, que falava um pouco sobre a Silvia Braz e a Virgínia, que são duas personalidades, duas influenciadoras gigantes no digital, que possuem uma audiência muito grande também, só que se você pega na ponta da unha, a Virgínia hoje, eu acho que ela tá com 46 milhões de seguidores, até mais. Mais de 50. Mais 50, né? Mais de 50 milhões de seguidores. E a Silvia Braz tem menos de 2 milhões de seguidores. Só que se você pega a nível de relevância mundial, Silvia Braz já apareceu em todas as principais revistas do Brasil e do mundo. Ela tá em todos os desfiles de moda. E não é o mesmo que a Virgínia, por exemplo, que se associa, por exemplo, jogo de tigrinho, tem um outro público, fala pra grande massa. Polêmico, mas é real. Não, é polêmico, mas até é real, mesmo a né? filha da Silvia Braz, a Maria, ela tem, eu acho que 500 mil seguidores. Menos de 500 mil. Menos, né? E ela é uma das influenciadoras mais procuradas pelas grandes marcas. Eu tava Mais vendo uma relevante. pesquisa sobre isso também. Isso é surreal, por conta do nível de relevância, realmente. Não, nível de relevância e confiabilidade da marca. Porque quando você se associa, por exemplo, a jogo do tigrinho, a gente sabe que isso traz uma mancha na sua reputação. E essa mancha na reputação faz com que as marcas elas fiquem mais desconfiadas, elas não queiram associar, eu não quero me associar a essa imagem. Então, por que é importante a gente falar isso? Porque também é posicionamento. Então, Sim. quando você escolhe com quem eu vou me associar, quando você escolhe o tipo de público que eu vou vender, para quem eu vou vender, como eu quero ser vista, como eu não quero ser vista, você toma essas decisões que fazem um filtro, né? De quem é o meu público ou não. Inclusive, foi muito do que eu fiz no meu início, quando eu comecei a entender que eu precisava me alinhar a marcas, a empresas, as pessoas realmente que tinham nome no mercado. Por mais que eu atendesse num bairro pequeno, num bairro perigoso, de certa forma, um bairro muito humilde, eu tive a inteligência, mesmo que sem muita estratégia no começo, sabe? De alinhar a minha marca, alinhar o meu trabalho a empresas que tinham nome dentro da minha cidade. Então, ao invés de eu pegar e trazer a dona de uma marca, né, de uma empresa que vendia roupa do Brás, por exemplo, na minha cidade, aqueles croppeds de 20, 25 reais, bem baratinhos, eu me alinhava a empresas, a lojas que vendiam, por exemplo, Farm, Lança Perfume, que eram as marcas assim mais conhecidas na época, sabe? Então, eu já fui alinhando a minha imagem a empresas que realmente fossem subir e agregar valor. Trazendo influenciadoras, né, no mercado da beleza, é muito comum as pessoas quererem a todo custo viralizar e ficarem conhecidas. E aí pega aquela influenciadora de 14, 15 anos, que tem 20 mil seguidores, falando de uma situação assim mais regional, né, da cidade em si. Mas pega aquela influenciadora de 15, 14 anos, que tem 20 mil seguidores, só que o público dela é todo adolescente, não tem dinheiro para pagar procedimentos de beleza, procedimentos estéticos, ao invés de pegar uma influenciadora que, por exemplo, é médica, uma nutricionista, uma personal que trabalha com mulheres, que tem ali o público voltado realmente para pessoas que podem pagar os serviços. E lá, desde o início, eu comecei a ter esse feeling mesmo, sabe? De pegar e associar a minha marca. E conforme eu fui fazendo isso, eu fui cada vez mais crescendo. Eu nem tinha tantos seguidores, mas eu construí o meu nome na minha cidade muito rápido.
É porque no final é isso, construir um nome e relevância não está atrelado ao número de seguidores, mas a confiabilidade que você tem no seu público, o seu posicionamento, o quão específico e nichado você está, isso vai fazer com que você construa a verdadeira relevância. Isso que você falou é extremamente importante de eu escolhi com que eu iria me associar. E hoje eu defendo muito que acesso se paga. Então, eu quero acessar determinada pessoa, eu quero fazer networking. Acesso se paga. Então, como é que você quer se fazer ser vista se você não tá ali construindo um relacionamento, então, às vezes, agregando no direct da pessoa, agregando com algum insight valioso, investindo em um produto da pessoa para poder conhecer. Eu nem tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Mas eu ia na loja e eu comprava a peça mais barata, só pra eu estar lá, pra eu postar um story, pra eu fazer uma média, sabe? Pra dona da loja, pra eu conseguir trazer ela pro meu negócio. E tem muita gente que não tem essa percepção que o relacionamento, ele vai sendo construído de pouco em pouco. Então, você vai pensando, como que eu posso agregar? Porque o network, ele tem que ser uma via de mão dupla. Né? Não pode ser, só uma pessoa ganha e outra não. Ela tem que ser uma via onde os dois lados ganham. Então, hoje eu defendo muito. Acesso se paga. Seja com tempo, seja com energia, seja com dinheiro, mas o acesso se paga. Como você quer se fazer ser vista se você não se coloca em mesas onde o seu nome ele vai começar a ser propagado? Em mesas onde as pessoas elas vão falar sobre o seu nome mesmo quando você não está naqueles lugares. Então, acesso se paga. Lembrem-se sempre disso. Você topa um bate-bola? Topo, claro. Então, vamos lá. Um filme. Ai, filme. Eu não sou muito de filme, eu sou mais de série. Uma série, então. Grey's Anatomy. Nossa, você gosta? conseguiu. Não, eu gosto, mas eu parei na 9ª temporada. Depois que a Cristina sai, eu falei assim, acabou pra mim. Mas, eu assisti, eu acho que umas 2 vezes ela inteira, porque eu comecei a assistir na adolescência. Quantas temporadas tá agora? Agora eu acho que tá com 17, 18. Não, essas eu não assisti. Eu assisti até a 14ª, eu acredito. E quando a Cristina saiu, foi bem onde eu parei também. Aí depois eles foram lançando mais temporadas. Aí eu falei, não adianta eu começar a assistir do meio, vou voltar tudo de novo e assistir as novas. Aí depois a gente começa a ficar mais ocupada, não tem como. Não tem mais como. Mas eu assisti 2 vezes Grey's Anatomy e as 2 vezes eu parei exatamente. A Cristina sai, eu parei. Parece que eu perdi, assim, o tesão. Agora, um que eu adoro acompanhar sempre e rever várias vezes é The Vampire Diaries. Nunca assisti. Nossa, assim, gente, a coisa mais… Eu falo que todo mundo tem que ter algum hobby, ou alguma série, ou algum livro que é de conforto. Que não é de trabalho. Porque eu não sei você, mas eu sou workaholic total. Gossip Girl? Eu sou fãzíssima. Perfeito. Eu amo. E aí, eu sempre defendo isso. Que você tem que ter alguma coisa meio que conforto, assim, que não envolve trabalho. Meio romântico, adolescente. Ainda mais a gente que é mais nova, né? A gente precisa disso. A gente já vai entrar nessa questão da idade aí. Uma viagem. Suíça, nossa. Já foi? Já. É maravilhoso. Mas eu tive o sentimento… Eu não sei se você também sentiu isso, mas eu tive o sentimento que, gente, é tudo tão perfeito. Parece que você tá numa tela do Windows, né? Não, e não é só a paisagem, é as pessoas. As pessoas são muito educadas. O chão, você olha, não tem um lixo na rua. A grama é mais verde. As vacas são… As vacas são branquíssimas, são limpíssimas. A vaca que você vê no meio do campo, assim, é surreal. Gente, parece artificial de tão perfeito, assim. É você surreal. olha pra aquilo e fala, como? Foi assim, uma fase, uma viagem que eu fiz que parece que… Sei lá, que foi um sonho, literalmente. É muito surreal. Não, mas é surreal, eu adoro Suíça também. Um sonho que ainda não realizou? Um sonho próximo, fazer o meu evento de alunas no Teatro Bradesco. Conhece? Uau, conheço. A gente quer muito fazer lá. a próxima edição lá. A próxima ou a próxima. Vou te convidar. Se eu for fazer, eu vou te convidar. Tô pronta. Me bota lá pra pré-pitch que eu adoro. Adoro, gente, fazer pré-pitch dos outros. É que assim, tem muita gente que vai pra evento pra se vender. E aí eu sou totalmente contra. Porque tem uma lei do poder que é você nunca ofuscar o brilho do mestre. Que significa basicamente que se eu vou dar uma aula na sua mentoria, por exemplo, eu jamais vou ir para me vender. Eu vou para vender o mestre, o anfitrião que tá ali dentro. O mesmo evento presencial. Então, o que já aconteceu, às vezes você passa o briefing pra pessoa e fala assim, olha, vai ter o pitch lá dentro do evento… Não se venda, a pessoa vai e aparece com um QR Code na tela. Gente, eu acho capta lead. péssimo. Nossa, gente, eu acho que você se vende mais se você não fizer isso. Exato. Você mostra um nível assim de autoridade tão grande de gerar desejo das pessoas aprenderem com você, ao invés de você… Eu odeio pessoas que empurram produto, que empurram as coisas nas pessoas. Eu odeio fazer isso.
Inclusive, eu passei até por um processo de… Eu fiquei 1 ano, eu acho, sem fazer live de lançamento. Sério? Justamente por não gostar de fazer aquela live, aquele pitch… de ficar empurrando, e enfim. E aí, um mentor meu, ele pegou e me disse o seguinte… As suas alunas não têm uma transformação incrível? Você não tem resultados incríveis delas, você não gosta de vê-las mudando a vida delas, então vai fazer live para você conseguir levar, né, a sua formação, o seu curso para mais pessoas também terem as vidas transformadas. E aí, depois que eu ouvi isso, eu comecei a levar as lives, né, de pitch de vendas e tudo mais com muito mais leveza. Mas eu sou totalmente contra pessoas que ficam ali, sabe, empurrando, acho desgastante. E eu não compro de quem faz isso. Eu prefiro justamente da pessoa que, quanto menos esforço ela me faz pra vender, mais desejo eu tenho. Exatamente. Mas ao mesmo tempo tem esse ponto, assim, se você não falar do seu trabalho, você acaba deixando com que outras pessoas não conheçam a transformação que você pode gerar. Então é muito buscar, dá pra vender sem ser chata. Vender pelo desejo, Vender ao pelo invés de desejo. ficar empurrando. Exato. E é algo que eu trago muito na venda dos procedimentos da Bitest Beauty. E aí, eu trago esse valor mesmo comigo para vender a minha formação, para, né, vender todos os meus cursos, de realmente fazer com que as pessoas sintam desejo de estar ali e queiram fazer parte de algo maior, sabe? Bom, um medo. Nossa. Eu acho que o maior medo era passar a vida sem ter conquistado algo, sabe, fora do comum, daquilo que as pessoas estão acostumadas a viver. Então, esse é o meu maior medo, assim, da vida. Mas eu acho que eu já passei já superei essa fase. Maior mentira que já ouviu sobre empreender. Que eu precisaria procurar um trampolim para conseguir realmente ter sucesso no empreendedorismo. Um arrependimento. Ai… Sabe que eu não me arrependo de nada que eu já fiz ou que eu faço na minha vida. Eu acho que todos os nossos erros, eles servem para nos ensinar, nos amadurecer. E tudo que eu fiz de errado na minha vida até hoje me ensinou muito. Ah, mas você nunca fez nenhuma burrice? Eu, por exemplo, sou super arrependida de uma tatuagem que eu tenho nas costas. Juro por Deus, gente. Se ela não fosse grande, do tamanho que ela é, e se remover tatuagens Qual é a estivesse tatuagem das costas? Eu escondo. Depois você vai me mostrar. Você não tá entendendo? Eu escondo esse segredo Eu vou das ver 7 essa tatuagem chaves. hoje, Não, mas porque eu já usei pra vender, você sabia? Sim! Usei como gatilho. Elas estavam assim, numa época muito curiosa. Não, porque eu quero saber qual que é a tatuagem, qual que é a tatuagem. Eu sou curiosa pra ver. Óbvio. Não, é que gera curiosidade. A Sim, curiosidade nunca faz mostre, com que as nunca pessoas, mostre. elas queiram ver o que tá acontecendo. Aham. E aí, eu lembro que uma vez a audiência tava muito assim, eu quero saber que tatuagem é, eu quero saber. Eu falei, quer saber? Quem entrar no produto até as 23h59, eu vou mostrar a tatuagem. E você mostrou? Óbvio, eu prometi, eu entrego. E aí eu mostrei, mas foi tipo assim… Aí foi muito engraçado, que eu mostrei e tava num zoom assim. Aí elas, óbvio, fizeram um story e tudo mais. Eu falei, olha… Bota um negocinho de censurado, bota um negocinho assim e não deixa ninguém ver. E aí meio que criou um movimento. O melhor bônus de todos os tempos. O melhor. E aí quem tava de fora ficava assim, caraca, as alunas viram e tipo assim, elas esconderam, né? Elas meio que entraram junto ali na brincadeira, no movimento. Bacana. Mas me arrependo da tatuagem das costas. E eu já fiz preenchimento labial. Errado. Ah, então, ó, se é arrependimento, eu fiz um queixo ultimamente, esses dias. Mentira, meu queixo deu certo. O que aconteceu com o seu Não, queixo? eu fiz um queixo. Me conta sobre o seu queixo. Eu fiquei parecendo Buzz Lightyear, ó, juro pra você. E aí, eu falei pro José Lucas, né? Falei, amor do céu, eu não tô aguentando. Eu fiz o preenchimento uma vez, coloquei 1 ml de queixo. Nunca tinha colocado. Eu sempre preenchi meu rosto inteiro, mas o queixo eu sempre tive medo de ficar muito artificial. Falei, não, eu acho que eu preciso. Aí fui, não tinha mais onde preencher, né? Fui preencher o que faltava. Coloquei 1 ml, nossa, adorei. Aí eu fui colocar mais 1 ml, mas eu não sei se a pessoa que fez não tava adaptada a colocar muito preenchimento no mesmo lugar. Menina, só sei que ficou um buraco aqui no meu queixo. Ele ficou pontudo. Meu pai me zoando. Eu ligava, assim, de videochamada pra minha família. E ele, ai, pra onde você tá apontando?
Aí, inclusive, foi antes de eu fazer minha última viagem. Então, eu bem lá tirando foto na Torre Eiffel, com o queixo tudo torto. Que eu preciso voltar lá pra fazer novas fotos com o queixo melhor. E aí, eu voltei de viagem. Eu mandei mensagem pra Pamela Soares, você conhece? Não, acho que não. Ela é bem grande na área da harmonização. E eu acompanho ela, conversava com ela. Eu falei, amiga, teve um dia… Eu sonhei de tão traumatizada que eu tava, tão horrorizada que eu tava. Do queixo. E aí eu acordei, era tipo 6, 7 horas da manhã. Eu mandei um vídeo pra ela, falei, amiga, me salva pelo amor de Deus. Porque meu queixo tá horrível, tava se mexendo. Aí eu fui, ela removeu o excesso, refez, agora eu tô aqui pleníssima. Não, eu ia falar, não, seu queixo tá lindo. Não, agora tá bom, agora tá bom, pelo amor de Deus. Mas é engraçado, a primeira vez que eu coloquei assim, também ficou inchado, né? Ele dá aquele inchaço no começo, eu falei… Calma, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Aí depois eu amei, assim, no dia seguinte eu achei que era inchaço, mas passou 30, 40 dias. Eu falei, não, isso daqui não é inchaço. Não, meu não me arrependo. Inclusive, Rô, te amo, minha harmonizadora facial. Uma curiosidade estranha. Já apareceu de tudo aqui. Já apareceu dormir com o travesseiro na cara. Quando eu acordo, dia que eu lavo o cabelo, eu tomo um banho pra lavar o cabelo. Depois que eu seco, eu preciso tomar outro banho. Porque senão eu não me sinto em paz pra sair de casa. Mentira! Que o Zé me acha louca. Gente, eu nunca vi disso. Eu não consigo. Eu preciso tomar 2 banhos no dia que eu lavo o cabelo. Porque eu me sinto, sei lá, me sinto suja. O primeiro banho não deu limpa certo. o suficiente. O objetivo juro. foi o cabelo. Eu preciso tomar outro banho antes de sair de casa. Eu acho bem louco isso. É bem louco. Eu gosto de lavar o pé. Tipo, se meu pé eu sinto que ele tá sujo, tem alguma coisa estranha. Então, às vezes, eu recém saí do banho, mas se eu vou dormir e o meu pé, eu tô sentindo que ele não tá 100% limpo. Eu tinha um pouquinho disso também. Aí eu comecei a usar pantufa em casa, porque se a gente usa Havaianas, parece que entra pó no pé, né? Não, mas eu uso pantufa. A minha é loucura mesmo. Piração. Uma frase que marcou sua vida? O incomodado cresce. Nossa, forte. Foi uma frase que surgiu da minha cabeça, mas foi uma fase que eu tava buscando uma evolução, assim, constante, diariamente. E eu estava incomodada com várias áreas, várias situações da minha vida. Com o meu posicionamento, com o local que eu tava atendendo, porque eu ainda atendia num espaço muito pequeno, que era o quê? Menor que essa sala. Muito pequenininho mesmo. Incomodada com a minha identidade visual, com a minha marca, com a vida que eu tava levando. E essa frase surgiu, inclusive foi quando surgiu também o meu movimento, né? O Power. No momento em que eu estava buscando realmente crescimento e evoluir em todas as partes da minha vida. E eu acredito muito que todos nós temos esse incômodo dentro da gente. A gente sabe quando a gente precisa evoluir, a gente sabe quando a gente precisa dar um próximo passo. Quando tem algo incomodando, eu vejo pessoas falando, eu não sei que passo dar, eu não sei pra onde ir, eu não sei o que fazer. Só que ela sabe o incômodo que tá ali dentro, sabe aquilo que ela precisa mudar. Só que também o incomodado cresce, mas é o incomodado que age. Se você não partir pra ação e só sentir o incômodo, não adianta de nada. Então eu carrego essa frase comigo todos os dias. Se eu tenho alguma coisa me incomodando, até mesmo pro Instagram, sabe? Se eu vejo que a qualidade daquilo que eu tô postando não tá muito boa, se eu vejo que eu posso melhorar algo no meu negócio, se eu vejo que eu posso agregar um pouquinho mais de experiência, eu realmente ouço esse incômodo e parto pra ação pra acabar com ele realmente. Nossa, isso que você fala é muito bom, porque assim, tem uma frase que eu amo que é: o trabalho, ele é pago com juros compostos. Então, não tem como você trabalhar, você investir, você fazer, você executar e uma hora ou outra o resultado não vir. Então, tem muita gente que se pega no, mas não é o momento certo. Mas isso e aquilo. Então, a pessoa ela dá mais desculpas do que soluções e ações. Agora, quando você quer, de fato, mudar a vida, você dá um jeito. Dá um jeito. A gente que veio de uma realidade mais simples, eu falo que é até um pouco mais fácil a gente ser mais ambiciosa do que alguém que vem de uma realidade de berço de ouro e tudo mais, porque aquela pessoa, ela conhece o conforto. A gente não, a gente conhece o quê? O desconforto. Então, eu sei como que é estar incomodado com a realidade ao ponto de falar assim, eu não vou aturar isso aqui. E eu não sei se você passou por isso, mas eu passei muito por isso, que foi o seguinte: como o modelo de sucesso da minha família, ele não era o meu modelo de sucesso, eu realmente precisei, assim, reprogramar tudo o que eu enxergava como normal, tudo que eu enxergava como comum, tudo que eu enxergava até mesmo como esse modelo de sucesso. Porque o modelo de sucesso da minha família era o quê? Faz a faculdade, se forma,
tem a carteira assinada e garante sua aposentadoria. Então, o maior sonho da minha família era esse: eu fazer uma faculdade, ficar no emprego e me aposentar. E aí, quando eu virei e falei, não, eu vou empreender. E na época, assim, eu precisei de muita coragem para poder chegar nos meus pais e falar, eu vou empreender. E eu tomei essa decisão e é isso que eu quero para minha vida. Aí eu tava dando um salto de fé puramente na minha intuição, porque eu não tinha referências aquém daquelas que estavam ali no meu ambiente. Então, quando você vem de uma realidade mais simples, ao mesmo tempo que é mais fácil ter essa ambição, o medo também, ele muitas vezes prevalece, porque você tá indo em direção ao desconhecido, você tá indo em direção a algo que ninguém que está na sua volta antes desbravou. E isso faz também com que algumas pessoas se distanciem de você a partir do momento que você começa a ter resultado. Você sentiu isso? Mas eu sou muito grata por ter crescido numa realidade… Na realidade que eu cresci. Eu, pelo contrário, eu já não tive nenhum incentivo para fazer faculdade, porque ninguém na minha família nunca fez faculdade. Então, o meu modelo de sucesso era você trabalhar CLT. Era você ser contratada numa empresa legal e ganhar ali um pouquinho mais do que um salário mínimo. Então, empreender para mim foi muito difícil. Começar a empreender, eu falo que eu encontrei na área da beleza uma luz no fim do túnel. Porque eu não tinha nenhuma probabilidade de sucesso, eu não tinha nenhuma outra saída. Eu não poderia esperar me formar, fazer uma faculdade para conseguir depois só trabalhar. Porque eu precisava de dinheiro, só meu pai trabalhava em casa. Então, eu precisei, sabe, me virar realmente. Eu comecei a trabalhar com 14 anos na área da beleza, então foi muito nova. Mas eu sou muito grata porque hoje eu conheço pessoas que cresceram numa realidade cheia de benefícios e se sentem perdidas. Não sei se você já chegou a conversar com alguém Sim. que cresceu assim… herdeiro. A pessoa ela tem um pouco de dificuldade para encontrar o próprio caminho. É porque tem uma expectativa, né? Quem geralmente vem de berço de ouro tem a expectativa de que ou vai seguir esse legado ou vai fazer mais. E meus pais, eles sempre me deram essa liberdade de fazer o que eu quisesse, me apoiaram, por mais que ali no início eles não entendessem muito do que eu estava fazendo, nem sabiam se ia dar certo, tudo que eu precisava, desde fazer alguma reforma dentro de casa ou no meu espaço, eles estavam ali me ajudando. E hoje a minha maior conquista é poder entregar uma vida melhor para eles, poder levar minha família para viajar. No passado, levei minha avó de 70 anos para viajar. E quando na vida ela imaginou que ela poderia viver isso, sabe? Ela andou de avião, ficou super emocionada, gostou. E era uma realidade que não era possível no meu ciclo, sabe? E para mim é muito gratificante poder ter vindo de baixo e conseguir construir a minha história, conseguir construir o meu sucesso. E hoje eu vejo que tudo isso fez com que eu aprendesse muito. Então, mesmo se, sei lá, acontecer de eu voltar para baixo, que não vai acontecer, né? Se Deus quiser. Mas eu vou saber me reerguer novamente. Eu acho que isso é o que mais vale na nossa vida, né? Pra gente que veio de baixo. E é interessante também porque, assim, você é nova. Eu também sou nova, né? Então, nós duas temos… Você tá com quantos anos? Eu tô com 24. 2 anos de diferença, né? Mas eu comecei também, 21… foi a transição do 21 pro 22. E é muito bom essa parte que a gente citou de eu posso proporcionar liberdade, eu posso proporcionar uma qualidade de vida melhor. Eu também fui a primeira a levar meus pais para viajarem. E ao mesmo tempo que é muito bom, e Deus, eu estou falando de forma gratificante… tem uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande que muitas vezes não se é falado, não se é mostrado. Então, como você mudou a realidade de muitas pessoas à sua volta, isso coloca uma carga no sentido de… Cara, se eu falhar, como que essas pessoas vão ficar? Eu sinto isso muito. Essa responsabilidade, assim, até uma cobrança, às vezes, que eu tenho que estar sempre me policiando para não ser em excesso. De, poxa, eu mudei a realidade e o paladar não retrocede. Então, como que eu vou retroceder? Se eu retroceder aqui, não vai ser só eu. Se eu falhar aqui, não vai ser só eu. É um peso, assim, constante mesmo. Mas é muito louco. Eu não sei se você passa por isso também, mas eu passo. Eu tive que fazer terapia uns anos atrás para conciliar tudo que eu tava vivendo. Porque a minha vida, ela saiu de um lugar muito baixo e foi para um lugar muito alto. Assim, sabe? Não assim pelo que as pessoas veem, né? Mas eu fui crescendo, né, constantemente. E chegou um momento que eu falei, tá,
eu tive uma crise existencial. Porque eu ali com 21 anos, eu já tinha conquistado tudo aquilo que eu tinha colocado como meta na minha vida, que era ter uma clínica legal, ter uma casa bacana, ter uma vida bacana, um relacionamento legal e poder proporcionar uma vida bacana para os meus pais. E aí eu cheguei no momento que eu falei, tá, eu conquistei aquilo que eu queria e é isso, entende? E aí eu precisei fazer terapia para conseguir conciliar. E algo que a minha psicóloga falou é que eu me descobri como empresária muito nova. Então, enquanto os meus amigos, né, ali com 17, 18 anos, que foi até a época da pandemia, ao invés de eu sair, descansar, sei lá, eu tava trabalhando. Eu trabalhei durante a pandemia, inclusive foi o meu maior boom de crescimento na minha cidade. Eu não tive tempo para me descobrir como mulher, como pessoa. E chegou uma hora que a conta não fechava, sabe? Eu tava crescendo no meu negócio. Só que a minha falta de autoconhecimento, ela estava impactando no meu crescimento. De eu conseguir estabelecer metas maiores, de eu conseguir estabelecer uma visão de vida maior também. Porque eu tinha conquistado aquilo que era o limite para minha realidade no momento. Então, eu passei por esse período, né, de autoconhecimento para eu conseguir colocar novas metas na minha vida. E muitas pessoas olham de fora, né? Olham pra mim, pra você, e falam, meu Deus, elas são tão novas, já conquistaram tudo. Tem nome, tem carreira, são referências e desejam isso. Mas ninguém fala do peso que é você ser tão nova, ter conquistado muitas coisas, ter conquistado relevância no mercado. E o peso mesmo de deitar a cabeça e falar, nossa, o que eu vou fazer daqui pra frente, sabe? Como eu vou me manter aqui? Porque também, ao mesmo tempo, é uma incerteza, né? Total. Empreender é uma incerteza, uma montanha-russa. Cada mês você tá de um jeito, cada mês você conquista uma coisa. Um mês tá baixo, outro mês tá alto. E a gente tem que sempre se procurar manter. Ter a maturidade, manter. né, pra lidar com isso. E a fase dos 20, ela é uma fase muito estranha. Porque assim, ao mesmo tempo que nós estamos ali, crescendo o negócio, faturando, crescendo a equipe, tem pessoas que, sei lá, começaram com você, ou tinham a mesma idade, ou faziam escola, faculdade, aí você olha a pessoa, tem uma que tá grávida, tem uma que tá no cursinho, tem outra que tá só embalada, bebendo, e aí você fica assim, tá, mas qual que é o padrão aqui? Porque meio que você perde. Quando você tá na ensino médio, tem um padrão. Tá todo mundo ali estudando e se preparando para um vestibular, se preparando para um próximo passo da vida. Eu não consigo conversar com alguém da minha idade. Eu não consigo. É raro. Se a pessoa não empreende, que nem é o caso aqui, eu e você. Exatamente. Se a pessoa não Agora, empreende... com o digital, eu consegui abrir um pouquinho mais esse leque. Encontrar pessoas da mesma idade que eu, que empreendem, que têm a mesma visão, sabe, de crescimento. Mas, há pouco tempo atrás, eu até me sentia um pouquinho sozinha. Exatamente. Estranha mesmo. Porque eu não conseguia sentar pra conversar com alguém da minha idade. Porque era muito estranho. Eu não tinha assunto. Eu não sabia o que perguntar. E aí, quando eu via a pessoa tava falando de coisas que eu conversava quando eu tinha 15 anos. E eu falo, gente, será que eu que tô errada? Será que eu que tô muito avançado ou as pessoas que estão muito atrasadas? Exatamente. E aí você fica sem essa resposta. Porque realmente, essa casa dos 20 é uma incerteza. Todo mundo tá numa velocidade muito diferente. Eu acho que nos 30 a gente ajeita um pouco, ajusta um pouco a vida. Mas na fase dos 20 ela é meio doida, assim. E o inverso acontece. Eu sento muito, assim, mesas e masterminds de mulheres mais velhas. Então, mulheres que já passaram, assim, 30, 40, 50 anos, né? Então, elas já estão numa outra fase de vida, outro momento de vida. E eu lembro que aconteceu ano passado. A gente estava em uma viagem que era de um mastermind. E a maioria das mulheres, elas estavam numa fase que era casa, família, filhos. Ou tô grávida, ou estou me preparando para engravidar. Ou eu tô casada, ou eu tô me preparando para casar. Então... Boa, a produção aqui, o cabelo, ajeita o cabelo. Viu, produção boa? É isso, gente. Tá bonito agora? Foi? Arrasou. Tava estranho, não. Ainda bem que você avisou. E aí, a gente tava nessa mesa, assim, né? De mulheres que já estavam em outro momento de vida, outro momento de negócio. E eu lembro que nesse evento em específico, todas as palestras eram basicamente sobre como desacelerar, como trazer mais leveza, como fazer o processo ser mais tranquilo para que você se dedique mais à família, aos filhos. E eu virei para uma amiga minha e eu falei, eu tô me sentindo um completo ET.
Porque eu não tenho ambição alguma do que está sendo falado aqui. Eu não quero desacelerar, eu não quero que seja mais leve, eu não quero ter mais tempo. Agora é o momento de eu acelerar, de eu botar o pé no acelerador total. Porque agora sou eu com eu. Então eu não tenho o papel de esposa, eu não tenho o papel de mãe para conciliar com isso. Eu tenho o papel empresária e mulher. Pronto. Então são 2 papéis que são fáceis de conciliar, digamos assim. E eu tô no momento de acelerar total, de escala, de crescimento, de vamos lá. E eu me senti totalmente assim... Cara, eu sou peixe fora d'água. Peixe fora da água. E aí eu falei isso pra ela falou, olha, não tem por que você sentir culpa disso. Porque é o seu momento de vida, é o seu momento de negócio. E faz sentido você ter essa clareza. Eu tenho raiva de quem me manda descansar. Nossa. Ai, eu amo. Quando alguém vive o que eu faço também, a pessoa fala descansa, eu falo, descansa esses dias você. eu vi um videozinho, até bem idiota, não se lembro se foi no TikTok ou no Instagram, de 2 menininhos correndo pra jogar bolinha, sabe? Num balde. E aí, um começou pela frente, pra ele começar mais rápido, sabe? Na verdade, tentar ser mais rápido. E o outro começou lá por trás, né? Pra fazer o trabalho maior de pegar, correr realmente, pra trazer as bolinhas. E o que tava fazendo as coisas assim, da forma mais difícil, vamos dizer assim, de lá pra trás e pegar e trazer as bolinhas. Ele foi o que conseguiu colocar as bolinhas dentro do balde primeiro. Foi o que ganhou ali a disputa. E aí, tinha várias pessoas nos comentários não entendendo o que o vídeo tinha significado, o que tinham falado na frase, enfim. Eu entendi completamente. O menininho, ele teve o trabalho de pegar e fazer a parte mais difícil no início, que era correr lá para trás para trazer as bolinhas, para que depois ele pudesse relaxar e pegar as bolinhas que estavam mais próximas, com mais calma, com mais tranquilidade. E é exatamente a mesma visão que eu tenho. Eu tenho 22 anos, é o meu momento de acelerar mesmo, de crescer, de fazer coisas fora da minha zona de conforto e de me arriscar. E eu tenho muito pensamento de que tem outras pessoas na mesma idade do que hoje não sabem nem o que vão fazer da vida. E se eu me arriscar, fazer as coisas que eu tenho medo, inclusive vir para São Paulo, foi assim... O maior passo que eu dei nos últimos tempos, que me deu muito medo, que eu me arrisquei realmente, porque eu vim pra cá sem conhecer uma alma viva, sem conhecer ninguém. Mas é o meu momento. Se der errado, tá tudo bem. Eu vou voltar pra onde eu tava, ou eu vou procurar novos caminhos. Eu tô na época, né, de me descobrir. E não só pela idade, né, mas as pessoas, elas têm essa visão muito chata mesmo da vida, de que tá seguindo um caminho e que não pode mudar, e que não pode fazer outras coisas e procurar outros projetos. Eu parto do pensamento de que a gente é totalmente livre. E eu sou apaixonada por esse processo mesmo, sabe? De estar sempre me descobrindo, de estar vendo aquilo que eu posso fazer, até onde são os meus limites, aquilo que eu vou alcançar. Como eu te disse aqui, eu quero muito fazer o evento no Teatro Bradesco. E é algo assim, que pra mim é surreal, entende? São níveis que eu vou subir de outros passos que eu dei. E aí eu tava conversando com um amigo meu que também empreende, eu falei, olha, eu fazer um evento no mesmo lugar que eu fiz antes... Eu vou me manter na minha zona de conforto. Eu sei que eu vou conseguir. Fora que você meio que perde o tesão. Eu não sei se você sente isso, mas assim, eu odeio repetir algo que eu já fiz. Na minha cabeça, se eu já fiz aquilo, seja um lançamento, um post, uma narrativa. E é muito doido, porque no digital, quanto mais você repete, principalmente o lançamento, mais dados você constrói, repertório. Então a minha equipe, ela fica maluca comigo. Porque a equipe falando assim, vamos validar essa estratégia. Eu falando, vamos mudar tudo, vamos fazer completamente. Diferente. E testar, né? Exato, porque assim, eu penso, você tem que gostar do processo. E pra mim, é tão chato você repetir o que você já fez. Sim. É tão gostoso pensar em algo diferente. E é ficar na zona de conforto. Eu não vou precisar fazer o esforço de me desafiar, de fazer algo maior, de fazer algo diferente. Se eu for pro nível que eu não tô ainda, eu vou aprender coisas novas, eu vou amadurecer. Eu vou ver que eu posso alcançar lugares bem maiores daquilo que eu já alcancei. E eu acho que pra mim esse é o mais divertido da vida e do empreendedorismo. Ele dá essa liberdade, né, da gente conseguir realmente se descobrir e fazer coisas diferentes, e principalmente no digital. O digital, ele me dá, assim, essa abertura para fazer o que eu quero e conseguir trazer todas as minhas ideias à tona, trazer criatividade. Inclusive, você também, você faz muito isso, né? De trazer todas as suas ideias, trazer a sua criatividade para o digital. E ele me abriu
portas, sabe? Ele me trouxe uma perspectiva de vida que eu não tinha e foi surreal para mim poder crescer dentro da internet e poder transformar a vida de outras pessoas também através do meu conhecimento. E tendo 22 anos, eu não sei se você já passou por isso, provavelmente sim, mas eu passei muito, que é as pessoas duvidarem mesmo da sua capacidade. Então, como eu era mais nova, eu tinha um rosto de menininha e eu me vestia como uma menininha, eu tava sempre com calça rasgada, largadona, eu tava sempre com o moletom do Mickey Mouse, tinha um cabelão que vinha até aqui, aquela carinha de criança mesmo, traços de criança. E eu sentia que as pessoas elas tinham muito uma visão minha de… Nossa, como essa menina é esforçada. Só que a menina esforçada, ela é aquela que ainda não chegou no resultado. Então, quando você tem essa visão de uma pessoa… Nossa, olha como ela é guerreira, como ela é esforçada. Isso não é uma coisa boa. Porque é sinal que essa pessoa ainda não chegou lá. Ela ainda não é autoridade, ela ainda não tem resultados. E eu precisei mudar muita coisa na minha imagem, na minha postura e de como eu mesma me enxergava. Então, na minha cabeça era assim, poxa, mas eu sou uma estudante de publicidade. Eu sou uma estudante ainda, eu só tenho 19, 20 anos. Como que eu vou me portar de forma diferente se todo o meu ambiente, aqui os meus colegas, todo mundo se porta dessa maneira? E aí, hoje, recentemente, eu fui gravar um podcast na faculdade que eu comecei, na PUC. E eu olhava para aquelas pessoas e eu falava, gente, eu realmente não me encaixo aqui. Eu não me encaixo, mas eu não consigo mais me enxergar voltando a ser essa estudante, essa pessoa que eu era. Porque é tudo parece tão um mundo, uma distopia, sabe? Tão distante, assim, da minha nova realidade. E eu sinto que eu sempre precisei provar muito para os outros que, olha, eu sei o que eu estou falando. E quando você não ajusta a sua imagem, não ajusta o seu posicionamento, você pode continuar transmitindo essa mensagem de que, eu sou uma menininha. E às vezes tem pessoas que são mais velhas, né? Já estão, às vezes, na casa dos 40, 50. E elas ainda têm um rosto e uma postura Eu tão acredito que é infantil. muito… Eu falo que eu exalava insegurança para as pessoas. Tanto para clientes e principalmente quando eu comecei no digital. Eu caí de paraquedas no digital, tá? Quando eu entrei, eu não sabia muito bem o que era. Na verdade, eu não sabia o que era. E eu comecei a crescer no Instagram porque eu divulgava o meu trabalho muito bem. E aí, várias profissionais começaram a chegar e pedir para eu ensinar o que eu fazia, como eu trazia clientes, como eu fazia tal coisa no meu espaço, enfim. Só que eu ainda tinha uma imagem muito de menina. E aí, como chegaram outras profissionais começaram a me seguir, que tinham até mesmo mais resultados do que eu, que tinham mais experiência do que eu, porque eu tinha acabado praticamente de começar na área da beleza e acabado de começar a crescer realmente, me tornar uma referência naquilo que eu fazia. E eu tinha aquela imagem de menininha também. E aí, clientes desconfiavam da minha capacidade, clientes não botavam fé. E aí, essas profissionais também, eu não conseguia vender algo no valor um pouco mais alto, eu não conseguia atrair a atenção das pessoas para elas verem que, nossa, realmente ela tem algo para me ensinar. Ela realmente tem resultados. Por mais que eu tivesse resultados, eu não conseguia passar isso para as pessoas. E eu tive que, por uns 2 anos, ajustar a minha imagem também. Ajustar a minha imagem, minha postura, meu comportamento, cabelo, maquiagem, tudo. Para eu conseguir passar ali, que eu comecei no digital com 19 anos. Eu era uma adolescente, entende? E eu precisei ajustar isso até me vestir um pouco mais madura daquilo que eu adoro jeans, sempre adorei. Só que por uma fase, porque o jeans ele traz um pouquinho mais de jovialidade, de modernidade. Por uma fase eu tive que parar de usar jeans para eu conseguir passar a imagem que eu queria. Hoje eu já consigo fazer essa mescla um pouco mais tranquila. Você vai adquirindo repertório, né? Exatamente. E aí você vai entendendo que não é só o tecido, né? Não é só ou a cor, se é um blazer preto ou verde. Não é só isso, mas é o caimento, é o tecido, é o contexto como um todo. E aí você vai se tornando mais inteligente mesmo nas suas escolhas como alguém que compreende de imagem. E as pessoas, muitas, não têm essa percepção. E ao longo do tempo, a gente vai adquirindo também mais segurança com quem nós somos, com aquilo que a gente está vestindo, com os nossos resultados. E eu acho que a segurança de uma pessoa, ela fala bem mais alto até mesmo do que a roupa. A roupa é um complemento de tudo isso. Então, conforme foi passando o tempo também, através das roupas que eu fui vestindo, eu fui criando mais confiança para realmente transparecer aquilo que eu queria. A imagem, ela é só a embalagem. De nada adianta você ter uma embalagem lindíssima e quando a pessoa acessa o conteúdo dentro,
é raso. Então, é igual salgadinho, Doritos. Você vê lá a embalagem lindíssima. Aí você pega… Metade da embalagem é sem o Doritos. Aí você fica frustradíssimo. Sim. Então, a imagem, ela é o que dá a primeira impressão. É o que muitas vezes vende antes de você abrir a boca. Só que ela é só a embalagem. De nada adianta você ter uma embalagem lindíssima se o conteúdo dentro é raso. Se o conteúdo dentro não entrega aquilo que a embalagem está prometendo. Então, é um complemento. Muita gente separa. Ou eu sou inteligente, ou eu tenho conhecimento, ou eu tenho competência, ou eu cuido da imagem. E não é um jogo Tem que de ser os ou. dois. É os dois. Então, é você ser muito competente e usar a imagem ao seu favor. E em algum momento, alguém já deixou explícito assim: eu não vou comprar de você por conta da sua idade? Teve uma vez que eu fui atender a mãe de… Né, eu comecei com a maquiagem na área da beleza, né? Hoje a clínica é especializada em sobrancelhas, mas eu comecei com a maquiagem. E pra uma pessoa, uma cliente confiar em você, pra você maquiar ela pra uma data especial… é difícil. Então, eu comecei a fazer os meus atendimentos. Eu tinha uma cliente que ela era muito fiel e ela ia casar. Então, ela veio fazer a maquiagem comigo e ela marcou pra mãe dela. A mãe dela veio fazer depois dela. Ela não me conhecia, nunca tinha me visto. E aí, ela chegou na porta e ela olhou bem pra mim e falou: é você que vai me atender? Ela olhou de cima a baixo, só que eu tava com um vestimento que não passava autoridade. Eu super insegura, porque eu sou tímida, eu sou introvertida. Hoje não parece, porque já desenvolvi isso. Mas quando chegava uma cliente nova, por exemplo, ou quando chegava alguém que eu não conhecia pra conversar comigo, eu ficava pra dentro. Eu me encolhia. Se encolhia. E aí, quando ela me disse isso, eu falei: não, eu preciso mudar algumas coisas aqui pra realmente passar mais confiança, porque eu não admito mais ninguém fazer isso comigo, ninguém duvidar da minha capacidade. E muitas profissionais passam por isso diariamente, todos os dias, porque não sabem realmente passar para as pessoas que elas são boas naquilo que fazem. Nossa, perfeito. E hoje, assim, pensando no seu atual momento, qual que é a maior ponta solta do seu negócio? São tantas. Gosto de gente que abre a verdade. Olha, posso são pegar uma lista aqui. tantas pontas soltas. Eu acho que pra mim é conciliar a rotina com vários novos projetos. De conseguir dar conta mesmo, sabe? É muito difícil, porque hoje eu tenho a clínica no interior de São Paulo. A clínica de São Paulo, né? A gente tá… praticamente inaugurou ela recentemente. Então, a gente tá nesse processo, uma empresa nova. Ela precisa de um empurrão para conseguir realmente crescer. E aí, a gente faz campanhas mensalmente dentro da clínica. Então, conciliar as campanhas junto com o digital, principalmente. Eu abro a minha formação 4 vezes no ano. E eu sempre faço lançamentos, não gosto de fazer nada de qualquer jeito, né? Você também parte desse pensamento. Então, conciliar a rotina de lançamentos, rotina de criação de conteúdo. Hoje, eu já consigo trazer um pouco mais de organização. Então, eu realmente deixo os meus dias… Eu tenho os meus dias de atendimento, eu tenho os meus dias para fazer reunião. A gente está abrindo também uma nova empresa agora, que é um sistema de agendamentos e gestão para empreendedoras da beleza. Não sei se você já viu agendas online. Sim. Que o pessoal faz marcação de horários e aí envia Bem usado, lembretes né, para as no mercado de clientes beleza. e tudo mais. E aí eu tô entrando num mundo totalmente novo, porque a ideia ela surgiu de uma necessidade minha. Eu sou muito fissurada em marcar meus compromissos, em fazer a gestão do meu negócio pelo telefone celular. Porque às vezes, a gente que é empreendedora, a gente deita a cabeça no travesseiro e a gente fica pensando no nosso negócio. Então, às vezes, eu quero pegar e ver alguma informação, ver o crescimento da clínica, ver o faturamento, algo do tipo. E aí, os sistemas que são bons realmente no mercado, eles são somente web, que é no computador. E aí, isso me incomodava. O que eu estava utilizando era um sistema muito fraco, que não tinha tantas funcionalidades como os que tem versão web. E eu falei pro Zé, né, meu esposo, que é meu sócio também. Falei, e se a gente pegar e criar um sistema para as nossas alunas, para as outras empreendedoras, que me atenda? Então, vai ser um sistema de profissional para profissional, né, de empreendedora para empreendedoras. E a gente está desenvolvendo algo assim surreal, vai ser um sistema, um aplicativo. E isso, para mim, conciliar com o que eu já faço,
com novos projetos, é muito difícil. Você também tá desafiador, né? nessa fase, né? A gente tá num momento agora de… Como a gente escalou bastante a parte de infoprodutos, hoje a gente quer mirar em outros braços. Então, o que a gente chegou à conclusão? Teve uma pergunta que um mentor uma vez me fez, e aí eu fiquei refletindo muito sobre isso, que é: onde está o dinheiro da sua cliente? Porque a gente tem muito aquela percepção de que, tá na concorrente, tá no outro infoproduto que ela comprou, tá na outra comunidade, na outra formação que ela investiu. Não. Esses tempos não, foi um lançamento que eu fiz, que eu tava com uma blusa vermelha, linda, que tinha uma flor gigante aqui. E essa blusa não é uma blusa barata, assim, uma blusa de R$1.000, quase um salário mínimo para a maioria dos brasileiros. Só que a minha audiência não parava de perguntar de onde é a blusa, de onde é a blusa, de onde é a blusa. E eu falei, tá, gente, é dessa loja aqui. Indiquei a bendita da loja. Você acredita que a blusa foi esgotada no site? E aí, quando eu vi isso, eu falei, eu não acredito. Eu acabei de levar, sei lá quantos dígitos para outro negócio que poderia ser meu. Então, eu levei o dinheiro da minha cliente para outro negócio que poderia ser meu. E aí, quando a gente tomou consciência disso, a gente tomou uma decisão entre os líderes da empresa que seria: nós vamos estar 360 na vida dessa mulher. Então, não apenas no curso que ela consome, mas na skincare que ela passa no rosto, no livro que ela lê pela noite, na roupa que ela usa durante o dia, no esporte que ela pratica, então no site que ela utiliza. Nós queremos estar 360. E aí, pensando nisso, a gente criou um ecossistema com diversos braços. Então, hoje a gente não tem mais só o braço da educação. Dentro do braço da educação tem todas as opções que você possa imaginar. Então, tem comunidade, tem formação, tem evento presencial, tem as consultorias que são dadas pelo time, que eu, Maia, particularmente não quero mais dar o meu tempo para consultorias assim específicas. Não é a minha forma de escalar, eu prefiro produtos ou em grupo ou gravados. Então, a gente entendeu que, o público quer consultoria, vamos então colocar as lideranças para colocar a consultoria dentro ali da empresa. E outros braços que a gente pega. Então, braço de design, braço de tráfego. A gente basicamente vai trazendo outros braços para dentro do negócio que preencha esse 360 da vida da nossa cliente. E com isso, a gente começou a criar esse ecossistema, que foi, assim, uma das melhores decisões que eu tomei, mas que, como você trouxe, é desafiador porque são mercados diferentes. Então, esse skincare totalmente diferentes. Nossa, 2 anos que a gente está desenvolvendo, porque a gente não quis pegar a fórmula pronta, a gente quis criar a nossa fórmula do zero. Porque eu queria garantir que não teria teste em animal, que seria vegana, que seria saudável. Então, eu queria garantir que fosse exatamente o produto que eu gostaria de utilizar. E aí, por isso, a gente criou formulação do zero. E aí, são 2 anos, vai teste, volta teste. E as pessoas, elas não enxergam esse por trás. Elas não enxergam toda essa construção que acontece nos bastidores e que envolve… Ela só vem o brilho quando você tá lá lançando, quando tá tudo pronto. Quando tá tudo bonito, as pessoas falam, nossa… E é muito desafiador, porque eu tô precisando pensar, a gente precisa pensar em coisas que a gente nunca pensou na nossa vida, entende? Então, eu preciso sentar para fazer uma reunião com programadores e eles me mostram códigos que eu E você fica, que linguagem que é essa? Eu cheguei a cursar informática no meu ensino médio. Então, eu chego a entender um pouco, só que eu falo, gente, que mundo que eu tô entrando. É muitas vezes assim, vai ser muito bacana. E é justamente isso, né? Você tá ali na vida do seu cliente, na vida do seu aluno, em todos os sentidos. E é isso que a gente tá buscando também, de estar ali. Porque o aplicativo que a gente usa hoje, eu indico para as minhas alunas e todas elas usam. Eu falei, por que não entregar algo ainda melhor para elas, para que elas possam usar ali no dia a dia? E toda empreendedora precisa ter um sistema de gestão e agendamentos. Inclusive, é algo muito fraco até. As pessoas não têm essa gestão financeira. Tem profissional, tem empreendedor que não sabe nem quanto entra no próprio negócio mensalmente. E pior ainda quanto sai. Exato. Pior ainda quanto sai. Então, a gente está trazendo essa revolução para o mercado. E nós, como empresárias mesmo, a gente tem que estar atenta a essas movimentações. Um dos produtos que eu vendi recentemente, né, falando aqui do digital, era um produto que eu usava… Nossa, há muitos anos. Não sei se você já usou presets de Instagram. Nunca tinha pensado em vender, nunca tinha pensado em oferecer para outras profissionais. E aí, quando eu troquei os presets da Habitat Beauty, que a gente inaugurou a clínica aqui em São Paulo, peguei e postei para as meninas, né? Falei, nossa, tô trocando, mostrei todo o processo. E aí, todo mundo pedindo. E às vezes a gente não se atenta a esse feeling do mercado. Às vezes as pessoas, elas querem ter tudo perfeito
para conseguir entregar algo, querem começar grandes, querem começar num nível que a Maia tá, que a Vitete tá, que fulana de tal tá. Elas querem começar grandes. E aí eu falei, tá, vou disponibilizar isso para as alunas, né? Vou disponibilizar isso. E foi algo que a gente nem tava assim no cronograma anual, sabe? De lançamentos, nem nada do tipo. E foi um sucesso. Para começar no digital também, às vezes tem cursos que as pessoas pedem, né? Informação que elas me vêm ali fazendo. Eu, quando comecei no digital mesmo, eu fui obrigada a começar no digital. Não sei como foi o seu início, mas eu fui obrigada a começar no digital. Porque vários profissionais estavam chegando, perguntando como eu fazia. E ao invés de eu pegar e esperar ficar tudo perfeito, eu não tinha nem câmera. Eu não tinha nem celular direito quando eu gravei meu primeiro curso. Eu gravei na frontal, entende? Porque a câmera traseira era horrível, tava arranhada, enfim. E aí eu ouvi o público e várias vidas foram transformadas a partir daquilo. Várias empreendedoras, várias profissionais são minhas alunas até hoje, daquele primeiro curso que eu lancei. Mesmo que na época eu não soubesse como entregar tanta experiência, como entregar tanta exclusividade mesmo, entregar o máximo de conhecimento, como é hoje. Eu entreguei aquilo que eu podia e o meu melhor na época e fui evoluindo aos poucos. E eu acho que tudo isso tem que ser... Tudo na nossa vida tem que ser dessa forma. Eu tenho uma frase que eu falo diariamente no Instagram, que é ser 1% mais power a cada dia. Então, uma evolução de 1% a cada dia. Tem pessoas que querem, da noite pro dia... crescer o Instagram e ter 100 mil seguidores, 200 mil seguidores. Mas será que tá preparado para aquilo? Não tá. Porque se chega hoje 100 mil seguidores no Instagram de uma pessoa que mal cria conteúdo... O que ela vai fazer? Igual aconteceu com o caso Aquela moça do avião. Da moça do avião. Uhum. Ela cresceu absurdamente, ela não estava nem preparada para receber esse público. Ela teve que se desdobrar. E aí as pessoas começaram a julgar a oratória dela, o jeito que ela falava, Tudo. julgar aquilo que ela fazia, porque ela não estava preparada. Então, eu acho que eu já ouvi até você falar algo sobre isso, né? Que tem grandeza em começar pequeno. Sim, eu sempre falo que a maior grandeza é o começo. Porque no começo você pode errar, você pode ser mais ousada. Quando a gente cresce, a gente acaba criando uma responsabilidade. Sim. A gente tem a vantagem da idade, como você falou anteriormente. A gente pode continuar usando muito tempo, porque a gente já antecipou muita coisa. Mas ainda assim, tem o peso da responsabilidade também de... Eu tenho um negócio a cumprir, eu tenho pessoas que estão contando Sim. comigo. Mas quando você tá no começo, você pode errar porque não tem expectativas. Pode errar. As pessoas não querem gravar stories, não querem fazer conteúdo, porque não falam muito bem, porque não tem uma qualidade muito boa. Mas você pode fazer de toda forma, com as condições que você tem, com a sua comunicação que você tem hoje, porque você vai evoluindo. A minha comunicação de hoje não é a mesma que eu tinha lá atrás. E tem pessoas que, às vezes, elas deixam de fazer as coisas porque sentem que não estão preparadas. Como eu disse aqui, eu sou muito introvertida, sou muito tímida. E eu morria de medo de palestrar. Sentar aqui para conversar seria um desafio para ele de alguns anos atrás. E aí, quando eu fui dar a minha primeira palestra... Eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, que eu tremia, eu fiquei vermelha, eu suava, eu ficava pedindo água a todo momento. E eu lembro que eu dei uma palestra de uns 35, quase 40 slides. E a todo momento eu ficava olhando para os slides. Eu dominava totalmente o conteúdo que eu tinha trago ali naquela palestra, mas eu ficava olhando para ter essa sensação de segurança. Só que eu comecei num evento pequeno, palestrando. E aí eu falei, não, eu preciso melhorar isso. Foi quando eu procurei meu mentor de oratória para conseguir desenvolver, principalmente a parte de palestras. E ele me deu um desafio de dar uma palestra com apenas um slide. Nossa. De não trazer nenhuma informação. E aí eu foi inclusive o ano que eu mais palestrei, fiquei rodando, assim, palestrando em vários eventos. E aos poucos, eu fui diminuindo a minha quantidade de slides para eu conseguir entregar a palestra só com slide de apresentação e QR Code do meu Instagram para o pessoal acompanhar. E aí, o dia que eu dei essa minha palestra com apenas um slide, eu falei, consegui. Agora eu consigo. E hoje eu consigo dar uma palestra de 30 minutos, dar uma palestra de 2 horas até 5 horas, dependendo, né, do evento, da contratação, e enfim. Mas eu só consigo isso porque eu aceitei o meu processo de evolução de 1% a cada dia,
de 1% a cada vez que eu realmente me desafiava. Então, eu acho que a maior ponta solta do negócio da maioria das pessoas é isso, né? De pegar e deixar para sempre fazer depois, e pegar e deixar o medo de lado. Inclusive, vir para São Paulo aqui para mim foi um desafio que eu tive muito grande. Era uma ponta solta no meu negócio, porque eu já sabia que eu precisava crescer, sabia que eu precisava dar esse passo. Inclusive, eu vi que a Bel Guerra veio aqui recentemente. Ela nem deve saber disso, nem sabe. Mas ela foi a primeira pessoa que me incentivou a vir para São Paulo. Caramba! Eu fui gravar um podcast com ela lá na clínica dela. Ela tinha recém vindo para São Paulo abrir a clínica aqui. E aí, na conversa do podcast, né? Ela falou, por que você não vem para São Paulo? E eu, não, é muito trânsito, é muita correria. Mas, na verdade, eu morria de medo de vir para cá. Porque, pensa, eu cresci numa cidade de 30 mil habitantes. Eu nunca nem tinha pisado em São Paulo. O dia que eu vim gravar o podcast com ela, foi uma das primeiras vezes que eu estava aqui em São Paulo. Nossa. Então, isso nem passava pela minha cabeça. E aí, depois disso, eu fiquei maturando, sabe, a ideia, fiquei pensando nisso. Vim para São Paulo em 2023, início de 2023, fazer uma mentoria presencial. E aí, conversando com essa mentora que estava dando ali o curso, falei para ela que eu queria muito vir para São Paulo para conseguir expandir a minha marca pessoal, para eu conseguir crescer o meu nome. Porque o meu maior sonho era conseguir levar a minha técnica, levar o meu trabalho para outros países. E eu sabia que se eu continuasse ali na minha cidade, ali no interior, eu não conseguiria. Porque o networking que eu consegui, depois que eu me mudei para São Paulo, foi, assim, surreal. As pessoas que eu me conectei, a visibilidade até mesmo que eu ganhei através disso, foi, assim, uma coisa de outro mundo. E o que eu conquistei no ano passado, né? Eu fui levar a minha técnica para a Suíça, levei para Lisboa, Portugal. Eu fui contratada por uma palestra em Londres. Eu nunca nem imaginei pisar na Inglaterra. Pensa. Isso só veio de uma decisão difícil, de uma ponta solta que estava ali no meu negócio, de um incômodo que estava dentro de mim, que eu sabia que eu precisava mudar, sabia que eu precisava tomar aquela decisão, e você nunca alcançou. E aí teve esse ponto que você falou do 1%. E tem um livro que se chama Hábitos Atômicos, não sei se você já leu, mas esse livro, ele fala basicamente desse conceito de você fazer 1% Nunca li, vou todo procurar dia. pra ler. Todo dia 1%. Então, o que ele fala? Que um hábito, ele leva em torno de 21 dias para ser construído. Então, 21 dias você precisa repetir aquilo até ir se tornando um hábito. Até você começar a considerar como um hábito. E ele traz que, ao invés de você querer sentar... Eu nunca li um livro. E aí, eu quero ler um livro inteiro. E aí, o que as pessoas pensam? Eu vou sentar e eu vou ler 10 páginas desse livro por dia. Só que se você nunca leu um livro, você começar com 10 páginas, você não vai conseguir. E aí você vai se desmotivar. Então, ele basicamente diz, começa com uma página. Uma página que você faz por dia já é melhor do que 10 que você faz falhando. Um dia sim, um dia não. A mesma coisa treino. Eu não consigo treinar 1 hora, beleza. Então, você faz nem que seja 5 minutos durante 21 dias. Só para você pegar o hábito de fazer. E no digital não é diferente. Então, nossa, mas eu não consigo fazer um super curso ainda, eu não consigo fazer um super conteúdo, eu não tenho um mega engajamento. Você vai fazer 1% por dia. Então, eu não consigo fazer 10 stories, faz 1. Eu não consigo fazer 2 posts, faz 1. Eu não consigo abrir 7 lives, faz 1. Só começa. O pouco que você tem sendo feito repetidamente é melhor do que tentar o muito e nunca conseguir. Que é o que a maioria hoje tem essa mentalidade. Eu quero começar já com tudo. Eu quero começar já fazendo todas as lives, criando muito conteúdo, com muitos seguidores. E a gente começou do zero? Sim, com certeza. O meu mentor de oratória, não sei se você conhece o Giovanni, é o professor de oratória. Sim. Inclusive, ele é incrível em podcast, enfim, ele foi meu mentor. E ele me ensinou algo, ele me disse algo que eu nunca mais esqueci. Que o nosso corpo, quando ele se coloca em risco, ele ativa o plano de fuga. Então, é quando você começa a suar, começa a ficar nervosa, começa a ficar vermelha. E começa a ter pensamentos, literalmente, de querer fugir daquele lugar, fugir daquilo que você tá fazendo. E quanto mais você fica... Enquanto o seu corpo está nesse plano de fuga, né? Esse plano de fugir, de desistir, mais você consegue se manter naquele lugar, naquela posição, naquela situação. Então, quanto mais... Eu tinha muito medo também de fazer live. Morria de medo de
né, falar com as pessoas. Quanto mais lives eu fui fazendo, mais eu fui me acalmando. E as pessoas querem ficar perfeitas ali na primeira vez e fazer tudo com muita perfeição e fazer tudo lindo, sair tudo perfeito. E na verdade, não acontece isso em nenhum lugar com nenhuma pessoa. A gente aqui mesmo, né? Às vezes as pessoas olham de fora, meu Deus, elas fazem tudo perfeito, tudo impecável, os melhores lançamentos, as melhores coisas. Mas a gente também tá ali por dentro com essa vontade de fugir, essa vontade de desistir mesmo que dá. Até hoje eu não lembro nenhuma palestra que eu comecei sem falar, eu vou ter um ataque cardíaco aqui, certeza. Até hoje. Não, o coração ele começa que palpita, eu… Meu Deus do céu, será que as pessoas estão ouvindo? Dá pra ouvir o quanto meu coração tá batendo aqui? Mas eu também penso o seguinte… Se fosse algo que a gente não se importasse, a gente não sentiria. Exatamente. Então, se fosse algo muito no conforto, a gente não iria sentir isso. Eu penso, cara, que bom que eu fico surrada, que bom que eu fico nervosa, que bom que eu fico ansiosa, que bom que meu coração ele fica palpitando. Porque no final do dia é sinal que a gente se importa com aquilo que a gente tá fazendo. E se você não tá sentindo esse medo, não tá sentindo essa insegurança, não tá aí com esse coração palpitando, significa que você tá na sua zona de conforto. Exatamente. Então, é hora de rever realmente os passos que você tá dando, as atitudes que você tá tomando, pra ver se você não tá se mantendo numa posição que vai te manter estagnada. E daí, daqui a pouco você começa a olhar pra fulana de tal, sua concorrente, e ela tá lá deslanchando, tá crescendo. E a outra tá conquistando uma casa, tá conquistando isso, tá conquistando aquilo. E aí é hora de você realmente olhar pra você, ver aquilo que você tá fazendo. Porque se tem pessoas que estão crescendo mais do que você tá se sentindo estagnada, é porque você não tá fazendo nada pra sair dessa situação. E aí, fica achando que é injustiça, fica insegura, sente até inveja, às vezes, de outras pessoas. E fala, meu Deus, por que acontece tanta coisa com fulano e comigo não? Mas será que você não tá levando a vida com tanta leveza que tá acabando que não tá conquistando nada, né? Então, eu gosto também de me sentir desafiada e de sair totalmente da minha zona de conforto, fazer coisas totalmente diferentes. Na área da beleza, inclusive, eu vejo pessoas que estão há anos fazendo a mesma coisa, com o mesmo espaço, ganhando o mesmo salário, mesmo tanto ali todo mês, com as mesmas quantidades de clientes. E não conseguem entregar nada além daquilo, não conseguem fazer nada além daquilo. Quando vê, a vida passou e não conquistou nada. Não fez nada, só ficou ali trabalhando cansavelmente, né? Trabalhando ali todos os dias e ficando cansada, perdendo tempo com família, perdendo viagem, perdendo de conhecer o mundo. E eu acho que pra mim, depois que eu viajei a primeira vez… Eu falei, gente, eu quero isso daqui pro resto da minha vida. Eu falo que esses dias eu até vi um vídeo falando sobre isso. Que viajar é a brincadeira do adulto, né? Então, eu gosto de desfrutar, eu gosto de aproveitar a vida. Mas eu também sei que eu preciso me movimentar para que essas coisas aconteçam. Então, às vezes você olha, nossa, fulana, às vezes você olha pra Maia, né? Nossa, a Maia viaja pra caramba e faz isso, faz aquilo, tá sempre em vários lugares, mas a Maia tá se movimentando. Todas as pessoas que você vê que estão em lugares grandes, né? Que a gente olha, que estão em lugares altos, essa pessoa tá ali se movimentando constantemente para que essas coisas aconteçam. Agora que é um recorte, a gente escolhe o que a gente vai mostrar. Então, eu, por exemplo, sigo muito o princípio de não sangrar em tanque de tubarão. Então, se eu estiver passando por um perrengue, gente, eu não mostro, eu não falo, eu resolvo aquilo e depois eu trago como uma lição. E é importante falar isso aqui, porque talvez agora você esteja pensando, nossa, mas que injusto, Mai, então você só mostra o lado perfeito. Não, só que é um negócio, eu não vou abrir os stories ali chorando com um problemão ou ficar reclamando, porque eu vou atrair um bando de gente vitimista, um bando de gente reclamona. Semelhante atrai semelhante. Então, tudo aquilo que você fala, produz, compartilha, vai ditar o tipo de cliente que você vai atrair. E eu não quero atrair o tipo de gente reclamona. Então, se eu estiver passando por um perrengue, primeiro eu vou resolver aquilo e depois eu vou compartilhar como ensinamento, eu sou muito como insight. Eu tomo muito cuidado com a energia das pessoas. Total. Então, quando a gente compartilha algo ali nas redes sociais, principalmente no Instagram, isso que a Maia falou de não compartilhar 100%, não compartilhar os problemas, não é nem pra mostrar só perfeição, porque não é isso que a gente quer. Mas tem muitas pessoas que nos acompanham, que te acompanham, que nem gostam de você, estão ali só pra ver a sua vida, só pra te julgar. E até esperando mesmo pra você falhar, né? Pra poder desejando apontar. até mesmo o mal. E às vezes você reclamando, você mostrando isso, né, que tá acontecendo com você…
você vai estar atraindo ainda mais essa energia de que as coisas vão dar errado, as pessoas vão torcer para as coisas darem errado para você. Então eu não compartilho nada no meu Instagram até que esteja realmente ali 100% firmado de que eu realmente tenha alcançado todas as minhas conquistas, os meus planos. Eu não conto nem pra família, sabe? Eu tomo muito cuidado com isso. Então, também. eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, eu vou guardar pra mim e eu vou fazer com que ele aconteça no off. Então, às vezes, se você vê a gente, às vezes, uns minutinhos ali no dia, 1 hora no dia, sem postar um story ou algo do tipo, as pessoas acham que a gente não tá fazendo nada, mas a gente tá… Filha, aí que tá aqui, ó, tá construindo aí que as coisas estão surge e a pessoa fala, acontecendo. nossa, mas como ela fez assim do nada? Não é que a gente fez do nada, é que na hora que a gente não tava postando story, A gente tava fazendo, construindo. exatamente. Exato. E assim, isso que você falou de que as pessoas falam contaminam muito. Eu sempre falo que só chega em você aquilo que você permite, aquilo que você deixa. Então, eu sou uma pessoa que eu corto muito quando eu vejo uma mentalidade, por exemplo, de escassez. Aí vem a pessoa na minha volta que quer ficar reclamando. Ai, porque, nossa, dinheiro não cai em árvore. Porque a vida é difícil mesmo. Porque tá tudo caro mesmo. Porque, ai, isso aqui tá muito caro, isso aqui não dá. Quando a pessoa vem nessa energia de ficar reclamando de preço, de, mas é que todo negócio uma hora ou outra quebra, eu falo, não vem, eu nem reajo. Porque se você reage, se você concorda, se você dá espaço, você está mostrando para aquela pessoa que ela pode continuar a falar disso. Então, enquanto você não corta e você fala assim, eu não quero falar a respeito disso, eu não quero ouvir isso, a pessoa vai continuar te alimentando com a mentalidade de escassez e o medo dela. Eu já vou pra minha filha. Vamos mudar? eu tenho uma irmã de 18 anos. E ela também empreende. Ela, inclusive, é uma das artistas lá da clínica do interior. E aí, ela tá descobrindo a vida dela agora, né? Inclusive, ela trabalha comigo desde os 15 anos. Então, ela já cresceu aí absurdamente desde o início dela. Por conta de toda a estrutura que a gente já tinha, né? Ela conseguiu se desenvolver muito bem. E aí, ela foi começar a tirar a habilitação agora. E aí, ela tá se desenvolvendo, tá desenvolvendo a mentalidade dela também. Ela pegou e me parcelou o negócio que paga lá da autoescola, não vou lembrar o nome. Eu não lembro também. Eu fiz carteira, quem disse que eu dirijo? Eu detesto dirigir. Eu fiz já tem um tempinho. Mas enfim, o valor lá que tem que pagar, ela pegou e parcelou. Eu falei, minha filha, você tem dinheiro, por que não paga? Aí eu peguei e fiz ela pagar. Pra ela realmente desenvolver essa mentalidade, porque às vezes vem, né? Eu cresci em uma família humilde, uma família com muita escassez, de não poder ir no mercado e escolher as coisas que eu queria, de tomar cuidado para não ultrapassar o limite de valor que podia fazer a compra do mês. Então, ela também cresceu nesse meio, nesse ciclo. Então, é meu papel como irmã mais velha, desenvolver a mentalidade dela, assim como eu desenvolvo das minhas alunas, assim como eu estou sempre… Porque a gente que vive, né, isso, a gente está sempre querendo influenciar as pessoas aquilo que é bom realmente, aquilo que deve ser feito, para que cada vez mais as pessoas possam se desenvolver. Então, eu peguei e falei para ela, minha filha, o que é essa mentalidade de escassez? Vamos colocar para fora. E aí, quando eu vejo alguém falando algo do tipo, igual você disse, eu já… Minha filha, vamos mudar? Vamos pensar de outra forma? Porque assim, não dá. E aí, isso diz também sobre muito as pessoas que você está se cercando da sua volta, né? A gente… É até clichê falar sobre isso, que várias pessoas falam, mas se você se cerca de pessoas que estão vivendo na escassez, que só reclamam do governo, reclamam disso, reclamam do valor das coisas, você vai ser mais uma que vai continuar reclamando e vai continuar vivendo a mesma vida que você está vivendo. Então, buscar realmente meios diferentes, buscar círculos diferentes de pessoas, para que você também possa viver coisas diferentes. Quem diz que dinheiro não traz felicidade, tá muito enganado. Traz felicidade sim, Traz gostoso demais, muita. É bom demais. Façam dinheiro, enchem um rabo de dinheiro, que é muito bom, gente. Eu tenho pavor dessa frase, dinheiro não traz felicidade. Não traz, sim. Tá doido, tem tanta coisa que é mais difícil pegar ônibus, não traz felicidade também. Você acordar às 5 da manhã não traz felicidade também. Agora, você poder proporcionar qualidade de vida, você ter segurança, você deitar a sua cabeça no travesseiro, sabendo que o que sua família e você precisar e você tem, que não falta nada dentro de casa, que não falta comida, que dane-se qual que esteja o preço da inflação, você tem ali como sustentar. Cara, isso não tem, assim, quem tem dinheiro, quem faz dinheiro, tem tudo, porque dinheiro faz dinheiro. Então, quanto mais você atrai isso para sua vida, quanto mais você faz o dinheiro chegar para sua vida, mais dinheiro você faz. Eu vejo porque…
com esses novos projetos, com novas coisas, novos lugares que a gente quer alcançar, a gente vê o quanto é aliviador mesmo você ver que você tem condições para realizar os seus sonhos. Você tem condições de fazer as coisas que você deseja. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com gestão financeira, tomar cuidado com as decisões que a gente toma, mas você olhar para uma coisa que você deseja muito e falar, não, eu consigo, e você ter dinheiro para fazer isso, gente, pelo amor de Deus, é a melhor coisa da vida, a melhor coisa da vida. Igual eu quis vir para São Paulo, e eu me preparei para isso, e eu não poderia ter vindo, né, se eu não tivesse realmente atraído dinheiro, né, atraído uma situação financeira boa para mim, para minha vida, antes de eu viver essa fase da minha vida. Eu vim para São Paulo e já logo meti a clínica na Avenida Paulista, entende? Porque eu realmente vi que eu poderia fazer isso, eu realmente tracei o meu caminho, tracei a minha rota para que eu conseguisse alcançar coisas maiores na minha vida. Então, você tem sonhos e fica aí falando que dinheiro não traz felicidade? Você nunca vai ter. Dinheiro realmente atrai dinheiro. Então, quando você conhece uma pessoa próspera, aquela pessoa ela faz muito dinheiro, e parece que quanto mais ela faz, E você fica, mas como que a pessoa faz isso? Mas é porque ela se coloca em uma energia, em um flow de... É tão fácil fazer dinheiro para mim, que ela acredita tão fielmente naquilo, que o dinheiro realmente se torna fácil de fazer. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você faz. Porque você contrata pessoas melhores, você investe em ferramentas melhores, você constrói, você se coloca, poxa, numa clínica, na Paulista, sim, isso traz muita autoridade. Então, as pessoas atribuem mais autoridade a você. Ou seja, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você consegue fazer também. Uma coisa leva a outra. E eu acho que as pessoas têm que normalizar falar sobre isso. Porque não é normalizado. Às vezes pode soar, né, arrogante. Nossa, arrogante, soberbo, mas não. Tem que ser normalizado, porque se você não normalizar o dinheiro na sua vida, você nunca vai atrair ele. Então, ouça isso como aprendizado mesmo, para conseguir ver o dinheiro como uma forma, como um ativo mesmo, para você conquistar os seus sonhos, para você alcançar lugares maiores. Perfeito. E falando da área da beleza, assim, tem muita gente que fala, porque a área da beleza tá saturado, tá isso e aquilo. Onde que tá essa saturação da área da beleza? O que que não funciona mais na área da beleza? Eu acho que tá saturada de profissionais ruins, não de profissionais que buscam diferenciação. Eu acho que todas as áreas estão saturadas. Existem muitos médicos, muitas confeiteiras, muitos nutricionistas, mas só conseguem crescer aqueles que realmente se diferenciam e que principalmente criam marca. Algo que eu trouxe para o meu negócio, algo que eu trouxe para minha vida como empreendedora da beleza, foi a minha construção de carreira. Então, quando eu tive esse feeling de realmente conseguir desenvolver e olhar para minha profissão como uma carreira, igual, por exemplo, a Anitta construiu a carreira dela, você olha um jogador de futebol, todos eles têm uma construção de carreira muito bem guiada. Todo mundo que você vê que tem sucesso, que é referência, que tem nome, que é conhecido, teve uma construção, um direcionamento de carreira muito bem guiado, muito bem direcionado, pelo que a gente falou também aqui no início, de se alinhar a marca, se alinhar a pessoas, se alinhar a empresas que realmente aumentam o valor daquela marca pessoal. Então, desde o meu início, eu sempre procurei desenvolver essa construção de carreira para não ser só mais uma no mercado, sabe? E isso me tirou desse mercado saturado, me tirou ali da média, da manada, daquelas pessoas que fazem sempre o mesmo. E quanto mais você vai buscando se alinhar a pontos de autoridade, se alinhar a pontos de referência e construir realmente uma marca que gere desejo. Hoje as pessoas, as clientes, por exemplo, elas deitam na minha marca e elas falam, meu Deus, era meu sonho fazer o procedimento com você, era meu sonho vir aqui. Alunas também, acredito que você trabalha muito bem isso. Alunas, meu sonho fazer o curso com você, não é só porque o curso é bom, mas porque elas querem fazer parte daquilo e você consegue passar realmente essa imagem para elas. Então, se você como uma profissional, como uma empreendedora da beleza, buscar se diferenciar e fazer com que as pessoas queiram fazer com você e com mais ninguém, não tem por que temer a concorrência, não tem por que temer a saturação do mercado. O mercado, sim, vem crescendo cada dia mais estão surgindo outras profissionais, até porque está aumentando a quantidade de profissionais que ensinam
que mentoram, que educam. Então, sempre vai acontecer isso, mas há anos existe também faculdade que formam diversos profissionais. Mas nem todo mundo segue, por exemplo, a faculdade de Direito. Nem todo mundo segue o direito, nem todo mundo quer ser advogado, nem todo mundo se encontra naquilo. E o mesmo acontece para a área da beleza. Só consegue se manter no mercado quem realmente se dedica, quem realmente faz acontecer e quem busca diferenciação. Perfeito. Enquanto a gente abre agora para as perguntas da audiência, tem algo que você jamais mostraria nos stories e o porquê? Nossa. Algo que eu jamais mostraria nos stories. Eu acho que muito daquilo que a gente falou aqui de bastidor das coisas que estão acontecendo, desenvolvimento de novos projetos. Porque eu gosto de mostrar as coisas quando elas realmente já estão fluindo, até para não atrair energia ruim. Energia ruim. Ó, @GlowyBeautyAline. Quais são os hábitos diários que você considera essenciais para manter o foco? Dar checklist nas coisas com o lembretes do iPhone. Eu não consigo fazer nada na minha vida sem antes colocar ali para dar check. Então, eu já começo o meu dia já com todas as minhas atividades, todas as minhas demandas. E eu gosto de, no final do dia, ter dado check em tudo. Uma delícia, eu não né? funciono. Um checkzinho. Eu não funciono sem isso. Também. @Tainá Souza. Como decidir entre manter princípios ou seguir uma tendência para vender mais? Nossa, que pergunta boa. Minha audiência é maravilhosa. Você não tá entendendo. As melhores perguntas vêm delas. Eu acho que a gente tem que se manter muito fiel aos nossos valores. Aquilo que a gente acredita. Eu, por exemplo, eu não faço nenhum procedimento, eu não ofereço nenhum procedimento que eu não faria em mim mesma para as minhas clientes. E isso é um valor, assim, inegociável para mim. Muito, muito mesmo. Toda a experiência que a gente entrega, toda a técnica que a gente entrega. Então, é muito de você estar muito firme naquilo que você acredita, naquilo que você busca. Porque na área da beleza, principalmente, que estão sempre surgindo várias tendências, várias técnicas. Agora, recentemente mesmo, surgiu aquela era das sobrancelhas super retas. E aí, várias pessoas começaram a fazer a mesma coisa. Eu já não gosto, não é algo que eu faria em mim. Então, não é algo que eu trago para minha empresa. Por isso, basta você ter muito autoconhecimento, entender realmente quem você é, aquilo que você gosta e, principalmente, os valores da sua empresa. Aquilo que você quer para o seu negócio, a visão que você quer que as pessoas tenham do seu negócio. Igual, por exemplo, às vezes, na área da beleza, principalmente, puxando um pouco para minha área de sobrancelhas, tem clientes que, às vezes, vêm pedir um procedimento extremamente forte, extremamente marcado, um procedimento fora daquilo que eu faço. Eu não faço. Eu me nego. Porque eu sei que se aquela pessoa sair na rua e falar que fez o procedimento na minha clínica, as pessoas vão falar, meu Deus, você fez isso lá nela. Então, eu fico realmente firme aos meus valores negociáveis para eu não me perder também. Porque se você tá sempre buscando seguir tendências, não só tendências de técnicas, mas tendências de vídeos, de viralização, você acaba se perdendo. É muito comum na área da beleza as profissionais que atendem fazerem trends falando mal de clientes. Não tenho pavor. Pelo amor de Deus. Falando que a cliente atrasa, falando do que a cliente falou no atendimento. Tá afastando o cliente. Tá afastando o cliente. Ou talvez pegar e fazer cópias mesmo de profissionais que já dão cursos. E aí acaba afastando o foco principal. Daqui a pouco a pessoa, nossa, mas eu não tenho cliente, mas tá postando conteúdo só para profissional, postando dica para profissional e nem tem um curso preparado. Acontece muito, muito isso. Então, realmente seguir aquilo que você quer para sua vida. Seguir aquilo que é importante para o seu negócio. E parar de olhar para os lados, parar de querer fazer o que as outras pessoas estão fazendo. @Áurea Digital Marketing. As pessoas estão negligenciando a ética em busca de subir de nível a qualquer custo? Conte uma experiência sua em relação a isso. Não entendi. As pessoas estão negligenciando. Tipo assim, eu quero tanto subir de nível que eu tô negligenciando, às vezes, passando por cima de valores. Já teve algum caso que você viu que você fala assim, caramba, essa pessoa ela tá tão desesperada pra crescer que talvez ela esteja passando por cima de algo que eu não acredito ou que eu não defenda?
Eu acredito que mais nessa parte de querer seguir a manada e fazer o que todo mundo tá fazendo sem olhar para o próprio negócio mesmo. As pessoas, às vezes, querem sempre estar seguindo aquilo que profissionais que já são referências, que já são grandes, fazem, principalmente no Instagram, em relação à criação de conteúdo. Sempre estão seguindo o que as maiores estão fazendo, só que aquela pessoa está fazendo aquilo que é importante e necessário para o negócio dela, para a empresa dela. E não aquilo que realmente vai funcionar ali para todo mundo. A última, @Angelciara. Qual foi a estratégia que mais te deu retorno até agora? A estratégia que mais me deu retorno, mostrar bastidor dos meus atendimentos. Mostrar realmente o por trás da técnica em si. Eu sou totalmente contra, se você entrar, por exemplo, no Instagram da clínica, não tem nenhum procedimento de cliente deitada na maca. Nenhuma foto de técnica, nem nada do tipo. Porque eu gosto de fugir do comum e trazer mais o sentimento de como as pessoas se sentem após realizarem um procedimento comigo. É igual em Instagram de salão, de beleza. Sempre tem aquelas fotos padrões do cabelo de costas, mostrando o resultado. Você vai, às vezes, numa clínica de estética, tem só o resultado ali daquilo que é feito. E não como a vida daquela pessoa foi transformada através do seu procedimento, através da sua técnica. Então, eu trago, assim, muito mais estética de o quanto a cliente fica feliz após realizar o procedimento comigo. Então, sempre as clientes sorrindo, elas se sentindo bem dentro do meu espaço, mostrando a experiência mesmo do atendimento. E isso, quando eu comecei a aplicar dentro do meu negócio, mudou totalmente as minhas vendas, a quantidade de clientes que eu tinha, o meu faturamento. Porque eu comecei a vender pelo desejo e não pela necessidade. Inclusive, algo que eu trago muito dentro do meu Instagram é exatamente isso. Tem profissionais que sempre buscam vender pela necessidade do cliente, ou seja, que vão estar ali oferecendo apenas o serviço que o cliente está pagando. Quando você é uma profissional que vende apenas pela necessidade, você abre espaço para comparação, abre espaço para ser comprada com menor preço, para aquela que cobra mais barato, para aquela que é mais perto. Quando você vende pelo desejo e mostra realmente para a pessoa que ela precisa fazer o procedimento com você, que ela precisa estar ali dentro da sua empresa, que ela precisa receber a experiência que você oferece e que você tem nome, que você tem marca, que você não é só mais uma que está realizando ali aquela determinada técnica. A cliente, ela vai pagar o preço que for para estar ali com você. A cliente, ela vai vir de onde for para ser atendida por você e ela vai fazer de tudo. Tem cliente que às vezes não tem dinheiro, mas ela junta dinheiro para conseguir realizar o procedimento. Tem cliente que às vezes não tem condições. Eu tenho clientes que trabalham assim, principalmente lá no interior, né? Tem clientes que são super humildes, mas elas querem estar ali, elas querem viver a experiência e elas juntam o dinheiro ali para fazer a sobrancelha por mês dentro da minha empresa, porque elas querem viver isso, sabe? Então, justamente porque eu escolhi trabalhar a minha empresa, os valores da minha empresa serem baseados pelo desejo e não somente pela necessidade. E eu falo que uma boa técnica, um bom trabalho é obrigação de todo profissional. Você vai no médico, você espera que no mínimo, ele seja bom. O mesmo para uma profissional da beleza. Você tem que ser boa, você tem que se especializar, tem que fazer os cursos necessários para você entregar um bom trabalho. Mas só isso não vai te fazer ser referência. Nossa, perfeito. E agora, pegando o kit da nossa convidada, a última pergunta, que é: uma verdade nua e crua do digital. Uma verdade nua e crua do digital? Nem todo mundo que mostra ser grande realmente é. Tá? Às Elabore. vezes... Elabore. Às vezes você olha para uma pessoa e você acha que ela é a fadona, é aquela pessoa, nossa, que conquista tudo, que tem tudo, tem erro nenhum. que não tem erro nenhum. Mas às vezes são só aparências, então não se engane. Sempre busque acompanhar pessoas que realmente sejam de verdade. Por isso eu faço muita questão de mostrar realmente a minha história, porque às vezes as pessoas entram ali no nosso Instagram e vem fotos da gente viajando, vem a gente palestrando, vem a gente no patamar que a gente alcançou e acham que sempre foi assim, mas na verdade, não. Então, se baseie realmente, se inspire, tenha referências que realmente são de verdade e não se iluda com
somente as aparências, sabe? Porque as aparências enganam. Perfeito. E ó, temos presente Tava exclusivo. ansiosa. Lindo! Espero que você goste. Eu lindo. vou contextualizar um pouco. Aham. O que tem aí dentro é um kit de tênis pra jogar tênis. Que incrível! Porque cada braço assim da empresa, né, dentro do ecossistema, a gente sempre incentiva muito. Tem uma frase que eu sempre falo que é cuidar de você é cuidar do seu negócio. Então eu acredito muito que quando a gente se coloca em movimento como empreendedora e nós praticamos, seja um esporte, seja um yoga, seja uma leitura, seja um momento de respiração, seja uma oração, toda vez que você se coloca com presença em algo, você se torna mais criativa, você se torna mais estratégica. Então a gente quer mostrar esse outro lado que você pode empreender. Afinal, a gente começa a empreender para ter liberdade e muitas vezes nós nos tornamos as nossas piores chefes. Então o Ponta Solta ele veio com esse objetivo de desmistificar a perfeição, mas também de incentivar a liberdade, o seu próprio tempo e de você ter Maravilhoso. aí esportes que você... Que lindo! Olha isso! Todo mundo que Nossa. recebe ama e a gente ama dar. Não. Olha isso. Tudo. Vocês estão entendendo? Ai, eu amei. Então, muito quando você for obrigada. jogar tênis, agora você vai fazer a E eu a por vir do físico, Aham. eu sou muito apaixonada nos detalhes. E é muito incrível o que você faz de trazer isso pro digital também, para entregar essa experiência para as alunas e principalmente aqui no podcast. Ai, que bom que você Incrível. gostou. Tem a xícara também para você Amei. poder tomar seu café bem, Aham. madame, bem power. Maravilhosa. Vou deixar aqui mais pertinho pra você. Muito obrigada. Espero que você E goste. vamos jogar tênis aonde? Ah, mulher, você escolhe, você escolhe. Não, gente, eu já falei, né, pro time. A gente vai fazer um evento só com as convidadas, assim. Eu já dando spoiler, né? Meu financeiro vai me matar. Mas eu não consigo, eu sou a pessoa do spoiler, eu conto tudo. Você falou que Aqui você pode, guarda, aqui né? pode. Nossa, eu guardo, eu conto tudo. Mas a gente quer fazer um evento com as convidadas do podcast. E aí trazer bem, assim, no ambiente tênis. E aí a gente fazer uma Que partida, legal, uma coisa bem diferente. Que bacana. Porque os eventos a gente sabe do digital como é que é, né? Tela, senta na cadeira, caderninho. Sério. Mas e se a gente pudesse ter um momento de vamos jogar Nós, mulheres, juntas? entramos pro digital para trazer mais leveza. Porque as pessoas, há poucos anos atrás, né? Principalmente quando começou o digital, era aquele negócio sério. E aquelas Aham. estratégias super duras mesmo. E a gente trouxe um pouquinho mais de… agressivas, né? E a gente pôde trazer um pouquinho mais de leveza para esse mundo que é tão trabalhoso, né? Dá trabalho estar no digital, é difícil. E a gente poder trazer um pouquinho mais de leveza para conseguir transformar a vida de outras pessoas é muito incrível. E muito obrigada, Imagina. eu amei. E onde as pessoas podem te acompanhar nas redes sociais? No meu Instagram, @biteti, BITETI, é meu sobrenome. Chique, só o sobrenome. Não precisa, tipo assim, não precisa, eu acho chiquíssimo, chiquíssimo. Quando eu trouxe isso, inclusive eu tive muito medo antes de trazer isso, porque antes eu usava o @EmilyBitete. E aí eu sempre quis usar o meu sobrenome, porque é um sobrenome que eu, pelo menos, nunca vi alguém além da minha família Nunca vi também. utilizar. E eu acho que ele tem origem italiana, então, sei lá, não tem muitas Chiquíssimo. pessoas aqui que usam. Eu sempre quis usar o Bitete, só que eu falei, gente, ninguém usa só o sobrenome no @. E eu trouxe isso pra minha marca, no entanto que hoje é o nome da minha empresa, é o nome da minha clínica, e eu amo usar ele. É bem diferente, por isso tem e cliente tem que que às vezes usar, chega tem na que usar. clínica e pergunta qual que é o significado de Meu Bitete. sobrenome. Eu gosto bastante. Mas no Instagram vocês podem me acompanhar, no YouTube também, @Bitete, e no TikTok. No TikTok. Eu falo, meu nome é mais abrasileirado possível, né? Que é Aham. Silva dos Santos. Aí como é que eu vou botar só Santos? Mas eu aí? também Não tenho um dá. nome feio, tá? Que eu mostro só o bonito. Ah, você tá chamando meu sobrenome de Não, feio? feio não. Tô brincando com você. Nome comum. O meu eu tenho Siqueira no nome. Siqueira, realmente. Siqueira é mais Não, comum mas, do pô, que Santos. eu peguei justamente os dois nomes mais brasileiros que tem, que é Silva e Santos. Tipo, Aham. literalmente, falei, gente, por quê? Mãe, pai, por quê? Mas, Não, enfim, o Siqueira é muito família grande, né? É verdade, é verdade. Você tem o Bitete, né? Sai de vantagem. Mas é muito legal que tem pessoas que às vezes criam nomes fictícios, né, pra trazer. Aí, tem muitas pessoas que me perguntam se eu criei o nome. Mas é meu sobrenome mesmo, veio do meu Nasci meu assim. pai, mas coitado, a minha família. a gente é uma família bem humilde mesmo, mas o sobrenome pelo menos é bonito. Amei, viu? Amei, Eu amei muito, também. Muito mesmo. obrigada pelo convite. Amei estar aqui com você, aqui com vocês, né? Com as madames aqui do Ponta Podcast. Foi incrível o nosso papo, passou voando. Você viu? voando. Eu te falei, a gente pisca e passa. Verdade. Muito
muito bom obrigada participar pelo contigo. convite, viu? Eu que Te admiro agradeço. demais. Meus parabéns por tudo que você vem conquistando, tudo que você vem alcançando, que você possa crescer cada dia mais. Amém, nós duas. Sucesso Amém. para nós duas. E para você que está aí nos acompanhando, ouvindo ou assistindo ao podcast, se você estiver assistindo, não esqueça aqui no YouTube de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de comentar também qual foi o maior insight que esse episódio te gerou, o que você ouviu, o que você precisava muito para o seu negócio, para o seu momento atual ouvir. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar aqui o programa para que a gente suba cada vez mais no ranking. E também de seguir e acompanhar os nossos parceiros da Rubla, @VendeRubla, para você conhecer ainda mais da plataforma. E também eu, host, né, aqui do podcast, @MaiSNTS em praticamente todas as redes sociais. Então, YouTube, TikTok, Instagram, Pinterest, você me encontra lá buscando por @MaiSNTS. Foi um prazer imenso e até o nosso próximo episódio. Terça-feira, meio-dia, nos vemos lá. E por último, se você quer estar entre as maiores do digital, os maiores nomes femininos do digital, você precisa o quê? Acesso se paga. Foi o que a gente falou muito aqui durante esse evento. Precisa fazer networking, se fazer ser vista. E você pode fazer isso através do evento Wonder Maison, cujo link vai estar aqui abaixo para você também garantir o seu ingresso e me encontrar presencialmente, encontrar a Emily também, que já estou convidando aqui agora, vai estar lá com a gente. Vou estar. Então, fechou. E a gente quer ver você lá também. Clica no link aqui abaixo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.